Então, para entender o que é o PIB, primeiro vamos entender o que é economia. A economia é a ciência que estuda a utilização de recursos, uma vez que todos os recursos são escassos. Tá? A gente tem, por exemplo, uma ilha com 10 barras de ouro e essas barras de ouro podem ser trocadas por alimento. A economia vai estudar todos os detalhes, como é que são feitas essas trocas, como seria uma troca mais benéfica, enfim. É uma ciência, né? Ela vê, ela prova, ela tenta refutar ao máximo. Então, é algo que não é para ser acreditado, é algo que simplesmente é e não precisa ser acreditado para existir. A ciência ela é, né? Então, dentro da economia, uma forma de estudo, né, um indicador o grande indicador é o PIB. A gente tem o PIB aqui. O que é o PIB? É o produto interno bruto, né? Muita gente confunde com a riqueza, o estoque do país, mas vamos explicar aqui para vocês entenderem melhor. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Por que geralmente em um ano? Porque geralmente é medido em um ano, né, em 2 semestres, o PIB. Mas o que são exatamente a soma de todos os bens e serviços finais? Cara, é a soma de todos os bens e serviços finais porque, por exemplo, se você quer saber o PIB de um supermercado, por exemplo, você tem que ver, a gente tem lá uma banana, uma cerveja e uma manteiga. Todos esses custam R$ 10. Então o seu PIB vai ser de R$ 30, porque é a soma de todos os produtos e serviços finais, tá certo? Tá, beleza, mas para que serve então? Eu acabei de falar, serve para você indicar, o PIB é um indicador de como é a economia desse país, quanta riqueza esse país gera, qual que é o valor agregado àqueles produtos, né? A banana saiu do campo, aumentou o preço, foi agregado. A cerveja ela saiu de trigo com malte, foi agregando. Então isso gera riqueza, né? Isso gera algum valor, gera alguma riqueza. O PIB calcula a geração de riqueza de um país. Todos os países calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB é o principal indicador econômico, mede a geração de riqueza, não o estoque. Um país só vai se desenvolver economicamente se gerar mais riqueza do que no ano anterior. Para isso a gente tem o PIB, né, para medir o quanto de riqueza que o país está gerando. Por exemplo, em 2020, eu já vou mostrar essa notícia para vocês, em 2020, no segundo semestre de 2020, o PIB do Brasil caiu quase 10% em relação ao semestre anterior. Não sei se foi semestre ou trimestre, mas enfim. Só sei que depois, né, por conta da pandemia, o PIB do Brasil caiu pra caramba. Chegou a cair quase 10%. Isso é muita coisa, beleza? E bom, como é que é feito o cálculo do PIB? A gente tem a metodologia de cálculo do PIB, a gente tem essa fórmula aqui, beleza? Produto Interno Bruto, C mais I mais G mais NX. Vamos lá, o que é C? O C é o consumo, tá? Então eles vão pegar todo o consumo de todas as famílias e vão jogar aqui. O I é o investimento das empresas, ou seja, ele vai somar todo o valor do consumo de todas as famílias, todo o valor de investimento de todas as empresas. Por que investimento? Investimento é diferente de consumo, tá? O investimento, a empresa investe esperando algo em retorno no futuro, ela não está consumindo, ela está investindo para outras pessoas consumirem seus produtos e assim gerar lucro, né? Essa é a diferença de CPF para CNPJ. G são os gastos do governo, tá? Gastos do governo são tudo que o governo gasta, construção de hospitais, rodovias, infraestrutura. Porém, aí entra todos os gastos até com corrupção, tá? Literalmente todos os gastos do governo com lagosta, né? Enfim, isso entra também no PIB, tá? Então, isso é meio que um problema aí na equação do PIB, pelo menos no Brasil, onde tem muita corrupção, entra como se tivesse geração de riqueza, mas na verdade é gasto de, enfim, né? Corrupção. Infelizmente ainda é uma realidade no nosso país. Mas NX, o que é NX? São exportações líquidas, a mais-valia entre exportações e importações, ou seja, a exportação líquida, tá, você pega lá das exportações, que é o que gera, importação também pode gerar riqueza, mas em geral é mais exportação. Você diminui a importação das exportações e o que sobrar foi sua exportação líquida, o lucro que você teve com as exportações, né? E outra coisa que é importante também é que você vê sempre em notícias e geralmente é feita uma comparação em percentual. Por exemplo, o PIB cresceu X% em relação ao do ano passado, né? Então, geralmente tem isso daí. Outro fato curioso que eu até coloquei aqui é que no Brasil quem calcula o PIB é o IBGE, totalmente verdade. Bom, vamos ver aqui a metodologia do PIB. O PIB ele segue a metodologia de valor agregado, tá certo? O que é metodologia de valor agregado?
Foi o que eu falei lá, a cerveja saiu de trigo, depois para malte, água e foi agregando valor. Ou seja, a gente começa aqui com o trigo vale R$ 1. E aí o trigo a gente transforma na farinha de trigo, vira R$ 2. Tá? Ou seja, agregou R$ 1, a farinha de trigo agregou R$ 1 ao valor do trigo, porque transformou, processou, fez um trabalho em cima para acontecer alguma coisa. E depois a farinha de trigo virou um pão, que agregou também R$ 1, porque teve mais algum processo, mais algum trabalho ali que fez R$ 3. Ou seja, gerou uma riqueza ali de R$ 2 em relação ao trigo puro. Ou seja, esse aqui é o valor final, R$ 3. A gente só calcula o valor final porque é o que faz sentido você calcular, né? Porque aqui no pão já está incluído o valor da farinha de trigo e do trigo. O cara que fez a farinha de trigo, ele já teve que pagar o trigo. O cara que fez o pão já teve que pagar a farinha de trigo. Então já está tudo incluído aqui, por isso que a gente só calcula o valor final, o valor que está lá na prateleira do supermercado. Isso inclui serviços também, tá certo? O valor final dos serviços. Ou seja, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem gerou mais 1 e aqui gerou mais 1. PIB também é 3, ou seja, tem essas duas fórmulas de calcular, mas é sempre valor agregado, vai agregando até chegar no valor final e aí você soma tudo com base naquela equação lá, consumo, investimento, gastos do governo e mais-valia de exportações líquidas, tá certo? Por exemplo, quando você vai no mercado e o cara pergunta se você quer passar a nota no CPF ou no CNPJ, é para ver também o que entra no PIB, tá? Quando você passa no CPF, por exemplo, uma farinha de trigo, significa que você está passando no PIB como consumo, tá? Isso vai entrar no PIB, porque é o consumo final, né? Valor final de consumo. Agora, no CNPJ é para empresa, né? Então, quando você compra uma farinha de trigo no CNPJ, você está dizendo que vai entrar como investimento no PIB. Você vai estar comprando a farinha de trigo para depois, como investimento, né? Para depois, por exemplo, transformar num bolo. E aí depois vai entrar o bolo. Então, o que vai entrar ali de consumo final vai ser o bolo que você vai produzir com essa farinha de trigo. Você vai fazer o processo de agregar valor naquela farinha de trigo que você comprou. Então, o que vai entrar no PIB é sempre o valor final, o produto final que foi feito com aquilo lá. Também vai entrar o seu investimento, digamos assim, né? Porque você investiu na farinha de trigo para depois pegar o bolo, né? O produto final lá foi para consumo. Ou seja, se você compra uma farinha no CPF, ela será um bem final, consumo. Se você comprar uma farinha no CNPJ, ela será um bem intermediário, tá? Tá aqui no meio. Porque como empresa você vai produzir algo com aquilo para lucrar depois. Sendo assim, quem entrará no PIB será o produto final produzido por você e não o próprio produto atual, tá certo? E agora, qual a relevância do PIB? Tá? Isso é bem certo da gente ver. Serve para medir a produção de riqueza, né? A geração de riqueza de um país, ou seja, se você está querendo crescer a geração de riqueza do seu país, você olha o PIB. Aqui a gente tem um grande exemplo, que foi verdade, né? Foi realmente verdade. O PIB cai 9,7% no segundo trimestre de 2020, tá? Eu errei lá, não era semestre, no segundo trimestre já tinha caído quase 10%, isso é muito preocupante, tá? Em função do coronavírus, que acarretou na pandemia, o PIB caiu quase 10% no segundo trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior, tá? Isso é muito preocupante, né? Foi e ainda é, a gente passou aí pela pandemia que aconteceu isso, né? Tanto que eu até coloquei aqui embaixo. Se o país tiver 2 trimestres seguidos de queda, ele está em recessão econômica. Tá ruim o negócio, porque 2 trimestres seguidos de queda, está em recessão, está voltando a economia para pior, né? A geração de riqueza está voltando, diminuindo. Agora vamos para uma questãozinha aqui típica de prova, né? Assinale a alternativa correta sobre o PIB. O cálculo do PIB é realizado pelo IBGE, tá certo? A gente viu lá, né? Considera-se apenas a produção de empresas nacionais? Não considera-se apenas a produção de empresas nacionais. Se foi produzido, a riqueza foi gerada dentro do país, já entra no PIB, tá? Não precisa ser só de empresas nacionais, tá escrito aqui, né? Independe de ser empresa nacional ou não, se é produzido no país, entra no PIB. 3. O volume de importações é subtraído do cálculo do PIB. Tá certo, verídico, né? A gente só pega a exportação líquida e para pegar somente a exportação líquida, a gente reduz as importações, a gente subtrai, né?
Na fórmula do PIB, C mais I mais G mais X menos M, isso aqui já está totalmente errado. A letra I indica impostos recolhidos no período. Errado, a letra I indica investimento de empresas, lembra? Consumo de família, investimento de empresas e gastos governamentais. E aqui são exportações líquidas, só que está errada essa fórmula aqui, né? Então aqui já está errado, ou seja, as únicas que estão corretas aqui é a 1, que fala que o cálculo do PIB é realizado pelo IBGE, e a 3, falando que o volume de importações é subtraído do cálculo do PIB. Corretíssimo, está correto o que se afirma em 1 e 3. Então, essa aqui é a letra D, né?